Boa noite. Foi um pequeno atraso. Eu sou Roberto Dallas, coordenador aqui da Escola do Ministério Público. Está aqui a doutora Karine, que é a nossa presidente. E nós estamos aqui hoje para apresentar a vocês, na verdade, dispensa apresentações. Eu sou Emerson Garcia, promotor de Justiça, assessor do Procurador-Geral, mestrado e doutorado na Universidade de Lisboa, e vai hoje falar para vocês sobre a Lei de Responsabilização das Pessoas Jurídicas. A FEPERJ está realizando um ciclo de palestras sobre assuntos aí, da atualidade. Emerson falando hoje sobre a Lei de Representação. Sexta-feira vamos ter o Robson Godinho falando sobre o novo CPC. E a FEPERJ tem, paralelamente a isso, ela mantém os seus cursos, né, de preparação, que agora foram elevados ao nível de pós-graduação. Então, o nosso curso da parte da manhã, o nosso curso da noite, o aluno que se inscreve nesse curso, fizer a carga horária toda, ele vai obter o certificado de pós-graduação, nos cursos presenciais. Tá? Se pessoas tiverem interesse, a gente vai disponibilizar uma lista, quem tiver interesse de obter maiores informações, e a minha presidente, que acabou de me autorizar a conceder um generoso desconto para as pessoas que se interessarem de fazer a inscrição hoje a partir da palestra do professor Enzo. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, Raquel, que é a nossa superintendente, está aqui à disposição na porta, também pode tirar qualquer dúvida. Em breve a gente vai estar oferecendo, vai estar abrindo também os cursos de pós-graduação específicos. Então a gente tem uma pós em meio ambiente, uma pós em Código do Processo Civil, uma pós em Direito do Consumidor, uma pós na área de infância e juventude. No nosso site a gente já está disponibilizando, conforme a demanda e conforme o número de pessoas interessadas, a gente vai fechando esses cursos. Todos eles vão ser cursos também presenciais. Tá? Para que sejam credenciados com pós-graduação é preciso que eles sejam cursos presenciais. A gente vai oferecer também material online, mas aí são cursos breves, são cursos esporádicos, eles não entram aí nessa classificação de pós-graduação. Tá? Obrigado a vocês pela presença. Então, sem maiores delongas, deixo vocês com uma boa palestra para todos. Boa noite a todos. Meus cumprimentos, nosso colega Beto, nosso coordenador, nossa presidenta, os demais colegas, todos aqui que têm interesse em conhecer e discutir a lei de responsabilização das pessoas jurídicas. A denominada lei de responsabilização das pessoas jurídicas, ela foi cunhada desde a sua edição por lei anticorrupção. Mas nós temos uma verdadeira lei anticorrupção, que é a lei de responsabilização administrativa, que é a lei que alcança a lei pública, financeira e outra institucional de corrupção. Então, a intervenção pública mais adequada, chamada de lei de responsabilização das pessoas jurídicas, ela institui sistemas de responsabilização administrativa, judicial, material, e não apenas de lei de corrupção. Mas é verdade, chamar lei de responsabilização das pessoas jurídicas de lei de corrupção, deveria chamar a salada de fundo de comum. A salada de corte, e não só intermediação. Então vamos começar falando da nossa lei anticorrupção. Quando essa lei entrou em vigor? Essa lei entrou em vigor em 19 de janeiro de 2014. Mas essa lei carecia de regulamentação. Uma parte específica da lei, mais especificamente o artigo 7, é o trato do mecanismo de compliance. Vamos ver o que é isso. Esse mecanismo de compliance não é regulamentação do poder executivo. Deveria ser registrado um decreto dizendo o que as empresas deveriam fazer sob a lógica da sua organização interna para evitar a prática de atos de corrupção, de por parte do seu funcionário, para que a partir dela tivesse uma redução das sanções que pudessem ter sofrido. Esses mecanismos seriam detalhados em decreto público. E aí surge o problema. Essa lei está em vigor, ou a lei simplesmente não está em vigor. Outras pessoas vão pensar do seguinte: um inciso da lei não foi regulamentado, isso inviabilizaria a sua aplicação. Quero saber onde tem vigor. Você deve ter ouvido falar isso.
maioria pensa que não se faz um decreto, mas lei. Em São Paulo ele está um decreto. Basta um decreto, basta uma lei. Qual a função desse ato normativo? Não somente de regular os aspectos procedimentais da comissão, quantas vezes a comissão vai se reduzir, quem vai presidir, quais as medidas serão adotadas, como será encaminhado o procedimento administrativo para a autoridade superior. Ela não vai funcionar. Então, se funcionou, esse ato normativo ele pode tranquilamente ter a natureza de governo. Pode ser decreto. Por São Paulo, a Bahia, por exemplo, tem que ter lei. As leis vai se final. Só que da mesma maneira que nós temos uma comissão de inquérito para apurar informações administrativas e a atuação dessa comissão detalhada em ato infralegal, nós teremos um ato infralegal detalhando as funções da comissão, que no plano administrativo vai ter que revisar que deve ser enquadrado na lei do número 145. Outro aspecto interessante, essa lei aqui instituiu uma hipótese de responsabilização objetiva das pessoas jurídicas. A nossa Constituição prevê a responsabilidade das pessoas jurídicas em 96. Ao tratar da ordem econômica, ela prevê a possibilidade da pessoa jurídica ser responsabilizada pelos ilícitos que tenham praticado no âmbito da economia. Isso está no artigo 173, e prevê no artigo 225 a responsabilização das pessoas jurídicas sob a ótica criminal no caso de quê? Veja a diferença. Lá no 173 é prevista a responsabilização das pessoas jurídicas. No 225 é prevista a responsabilização penal das pessoas jurídicas. Algumas pessoas disseram o seguinte: essa lei tem natureza infralegal, infraconstitucional, e está instituindo o sistema de responsabilização judicial de natureza civil, não penal, que a nossa ordem constitucional só permite a responsabilização penal das pessoas jurídicas em dois pontos: a fração da ordem econômica, a fração do meio ambiente. Mas isso não é verdade. A Constituição só estabelece esse planejamento criminal em relação ao meio ambiente. E qual é a relevância dessa discussão? Porque os tratados internacionais que previram a edição de leis de responsabilização das pessoas jurídicas, eles contêm como dizendo assim: se a normatização interna, se o sistema constitucional do Estado parte não permitir a responsabilização criminal da pessoa jurídica, o Estado parte vai poder responsabilizá-la no plano civil, deve responsabilizá-la no plano civil. Mas o nosso sistema, ele não rechaça a possibilidade de responsabilização criminal da pessoa jurídica. Essa é uma opção do legislador. É uma opção sábia, a meu ver. É uma opção sábia, porque as sanções a serem aplicadas para a pessoa jurídica são compatíveis com a sua essência, com a sua natureza jurídica. Então, essa lei tem natureza civil, extra-penal, por uma opção do legislador. Não é porque o nosso sistema constitucional não permitiria uma lei como essa e com todos os penais. Outro aspecto: sistemas de responsabilização. Essa lei só prevê dois sistemas de responsabilização: um administrativo e um civil, judicial de natureza civil. Qual é a relevância disso? Essa lei instituiu algo novo na nossa sistemática legal. Nós temos aqui no Brasil um sistema de independência e instância. O que isso significa? Se eu sou servidor público, desfiro um pontapé do meu colega de trabalho, eu posso ser responsabilizado antes. Posso sofrer processo disciplinar, posso sofrer uma ação de reparação de danos, posso ser enquadrado no Código Penal, a depender das circunstâncias, posso sofrer uma ação de impunidade. Agora, como que esse sistema de responsabilização funciona? Nós temos uma base fática, unitária, e cada um dos sistemas de responsabilização terá uma tipologia e um enquadramento próprio. Não é assim que funciona? Então, se eu desfiro um pontapé do servidor, eu serei enquadrado no regime jurídico da categoria, na infração disciplinar X. Serei enquadrado no Código Penal, numa lei das contravenções penais, no preceito Y. E assim vai. Qual é a singularidade desse sistema? Nós temos uma única tipologia com dois sistemas de responsabilização. O que significa isso? A pessoa jurídica, ela vai ter pessoa conjunta enquadrada no artigo 15, que estabelece a tipologia. Depois do enquadramento no artigo 15, nós vamos ter dois sistemas de responsabilização. Aquele mesmo fato que sofreu um único enquadramento, que vai sujeitar a pessoa jurídica à responsabilização no plano administrativo e no plano penal. Não civil, judicial civil. Isso não é comum no nosso sistema. No nosso sistema, nós temos um único fato deflagrando uma pluralidade de instâncias de responsabilização, mas cada instância tem a sua tipologia própria. Aqui não.
Então, aqui a pessoa jurídica vai praticar o ilícito e vai ser enquadrada no artigo 5º. A autoridade administrativa vai baixar uma portaria para permitir a responsabilização da pessoa jurídica, faz o artigo 5º. E o Ministério Público, ou a Procuradoria da Pessoa Jurídica Letrada, pode ajuizar uma ação civil pública, acusando a pessoa jurídica de praticar os atos aqui, considerados ilícitos, e vai dizer que o enquadramento da pessoa jurídica no artigo 5º. Isso é muito interessante, é algo novo. Nós não estamos acostumados a trabalhar com uma unidade de tipologia. Nós estamos acostumados a trabalhar com uma pluralidade de instâncias de responsabilização. Aqui nós temos pluralidade de instâncias, mas com uma única tipologia. Isso você deve prestar atenção. É algo novo nessa. Consensualidade. Enquanto a Lei 8.429 veta expressamente a celebração de acordo, termo de estatuto de conduta, etc., essa lei previu o denominado acordo de limites. O que é um acordo de limites? É um ajuste que pode ser celebrado entre pessoas jurídicas e o poder público, no qual ela reconhece a prática do ilícito, diz que cessará com essa prática e fornece provas veementes para a comprovação, a procuração de responsabilidade. Então, nós tivemos aqui no âmbito do direito sancionador a consensualidade adotada pela Lei 8.446. Se a consensualidade já era corriqueira no âmbito do direito penal, que é algo de autor de delação premiada, colaborador, etc., nesse plano aqui, nós tínhamos um sistema totalmente diferente, que era encabeçado pela Lei de Probidade Administrativa, pela Lei 8.429, que havia vedação expressa a qualquer tipo de acordo. Aqui, o acordo de leniência foi traduzido para aprimorar a sistemática. Quem pode ser enquadrado nessa lei 2.846? Nós temos sujeito passivo e sujeito ativo. Quem é o sujeito passivo? Quem sofre com esse ato que pode ser atribuído à pessoa jurídica? É a administração pública, nacional ou estrangeira. E além disso, submetido na administração estrangeira as organizações internacionais. Como vocês sabem, as organizações internacionais elas podem ter poder prático, são as organizações de cooperação. Vários sujeitos de direito internacional se reúnem, praticam atos comuns, e uma vez praticado algum ato, esse ato só vai vigiar na ordem jurídica interna se for acolhido pelo Estado. Então, o Brasil, por exemplo, integra as Nações Unidas. As Nações Unidas, por sua Assembleia, elaboraram uma Convenção Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Essa convenção, aprovada no âmbito das Nações Unidas, teve eficácia imediata no Brasil? Não. Mas precisamos ter o quê? O Brasil precisa fazer o quê? Precisa ratificar, Congresso aprovar e depois ela foi promulgada com relação à jurídica inteira. Esse é um modelo clássico de organização de cooperação. Mas, além dela, nós temos a organização de integração. Na organização de integração, Estados partes transferem parte da sua soberania para a organização. Aquilo que nós aprendemos nos livros clássicos, que é a soberania permuta, inalienada, indivisiva, soberania contemporânea. Porque o grande modelo contemporâneo que nós temos é a União Europeia. Os Estados transferem parte de seus poderes soberanos para a União Europeia e as decisões da União Europeia têm eficácia imediata no território de cada Estado parte. É uma sistemática diferente. Essas organizações internacionais, elas também podem sofrer com as condutas aqui descritas. Agora, nós sabemos quem sofre, quem pode praticar esse tipo de conduta. Os sujeitos ativos são assim definidos no artigo 1º. Sociedades empresárias e simples, personificadas ou não. Prestem muita atenção nesse enunciado linguístico, personificadas ou não. O que é uma sociedade personificada? É aquilo que ela possui personalidade jurídica a partir do seu registro nos órgãos competentes. O que é uma sociedade não personificada? É aquela que pratica atos próprios de uma sociedade empresária ou de uma sociedade simples, mas não foi registrada. Certo? Isso é bem simples. Olha a fórmula da lei. Sociedades empresárias e sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização do modelo societário, principalmente os modelos do Código Civil, bem como quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham plano no território nacional. Nós não podemos enquadrar aqui, por exemplo, partido político. Apesar do partido político ser uma associação de viés ideológicos,
proíbe de enquadrá-lo aqui, por exemplo. Nenhuma sociedade empresária, nenhuma sociedade ou associação, qualquer que seja o modelo, pode ser a priori excluída da incidência dessa lei. Eu fico aqui com isso. Porque a lei, ela prevê a sociedade personificada ou não. Então eu posso ter um partido político regularmente registrado, que atue como tal. Mas esse partido político decide, de fonte própria, contra o estatuto, contra a lei, praticar um ato próprio de sociedade empresária ou sociedade simples. Se esse partido político atuar como sociedade empresária ou sociedade simples, ele atuará como? Como uma sociedade não personificada. Então ele é um partido político, ele tem a personalidade jurídica de partido político, mas ele atua como uma sociedade simples, como uma sociedade empresária. Quando ele de fato atua, ele poderá ser enquadrado nessa lei como uma sociedade não personificada. Ele é partido político, mas atuou irregularmente como sociedade empresária, como sociedade simples. Então qualquer ente, em tese, pode vir a ser enquadrado nessa lei, desde que atue como uma dessas sociedades. E elas podem ser personificadas ou não. Gente, eu vou isso aqui. Então, uma manivela geral. A responsabilidade subsiste mesmo nas hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão e decisão societária. Esses são conceitos próprios do direito comercial, tenho certeza que todos vocês conhecem. Então, mesmo... Então, cada uma dessas figuras aqui, ela vai permitir, ela não vai inviabilizar, melhor dizendo, o enquadramento da sociedade no âmbito da lei. No caso de fusão e incorporação, fusão, duas sociedades juntas, surge uma terceira, incorporação, a sociedade absorve outra e continua a subsistir. Nesse caso de fusão e incorporação, a responsabilidade vai ficar restrita ao proveito patrimonial obtido da sociedade. Então, se uma sociedade incorpora outra e essa outra havia praticado o ilícito enquadrável nessa lei, a responsabilidade da sociedade incorporadora vai até o limite do patrimônio transferido para a sociedade incorporada. É uma regra de bom senso, mas a lei já convém deixar expresso esse tipo de comando. Tem que fazer. Tá. Acho que vai voltar para baixo para som, tá? Sociedades controladoras, controladas, coligadas ou no âmbito respectivo contratos consorciados, responsabilidade solidária, a lei prevê. Essa questão aqui não é fácil, principalmente no Ministério Público. Por quê? A lei autoriza que se uma controlada ou uma controladora praticar um determinado ilícito, todas as sociedades poderão ser responsabilizadas, todas aquelas do grupo. Então, se uma sociedade do grupo pratica ilícito, as demais poderão ser responsabilizadas. Agora, por que eu digo que isso não é nada fácil no Ministério Público? Porque muitas vezes nós não conhecemos a existência do grupo econômico. Eu vou te falar de uma experiência que eu tive no órgão especial do Tribunal do Rio de Janeiro. Um indivíduo adquiriu um apartamento em uma das maiores construtoras do estado do Rio de Janeiro. Houve um problema. Não estava assim, não. Melhorou? Melhorou agora? Então o indivíduo adquiriu o apartamento e o apartamento não foi entregue da maneira convencional. O que ele fez? Ingressou com uma ação judicial. Só que aquela sociedade empresária, uma das maiores do Rio de Janeiro, não tinha um centavo na conta corrente no momento em que o juiz foi realizar a penhora online. Não tinha dinheiro, mas era uma das maiores construtoras do estado do Rio de Janeiro. O que o juiz fez? Ele foi informado pela parte que aquela sociedade empresária ela tinha um acordo de transferência de recursos com outra sociedade empresária, constituída pelos mesmos sócios, que funcionavam no mesmo local. Então ela nos vende o apartamento, a construtora, pega o recurso que nós pagamos e imediatamente transfere para a outra sociedade empresária que passa a ser responsabilizada pelo giro financeiro. Isso é muito comum hoje com a penhora online. Para a empresa não sofrer nenhuma ruptura de crédito, o que ela faz? Ela não tem recursos. Agora, como que nós descobrimos esse vínculo? O que foi o juiz? O que fez o juiz? Ele determinou a penhora
dessa segunda sociedade empresária. Só que tinha um pequeno detalhe técnico. Essa sociedade empresária não era parte da relação processual. Então vocês imaginem alguém que não era parte sofrendo uma constrição patrimonial, que Ovendo e Carneducci rolaram no túmulo com isso. E aí o que surgiu? Um mandado de segurança, porque a decisão foi mantida pela Câmara. E aí surgiu um mandado de segurança no órgão especial. E eu me deparei com a seguinte situação. Se nós analisássemos aquela conduta num purismo técnico rigorosíssimo, nós temos que concluir que aquele infeliz que comprou o apartamento, ele nunca ia receber seu crédito. Porque ele ia ter que propor ação contra uma segunda sociedade empresária, depois de talvez uma década tramitando, quando ele realmente fosse receber, aí já existiria uma terceira, uma quarta, uma quinta, para gerir os recursos. Então, na época, a solução foi qual? O processo ele tem uma função instrumental, que é realizar a justiça. É evidente a manipulação dos institutos ali para evitar a satisfação de um crédito. E isso, o Instituto da Fraude contra Credores, fraude de execução, proscreve há muito tempo. A nossa ordem jurídica admite a desconsideração da personalidade jurídica. Então, o que fez o tribunal? Manteve. Mas será que nós podemos fazer o que o tribunal fez? Condenar lá no finalzinho uma sociedade empresária do mesmo grupo, sem que ela tenha feito parte do processo? Lá, no meu exemplo, eu trabalhava com o quê? Direitos disponíveis, satisfação do crédito e o mutuário. Aqui é direito sancionador. Então, qual é o desafio para o Ministério Público? É ter conhecimento disso aqui antes do processo começar. Isso não é fácil. Não é fácil. Porque depois que o processo começar e nós descobrirmos que a sociedade empresária sequer tem recurso para pagar multa, nós não vamos poder penhorar o recurso à lei. Nós vamos ter que demonstrar uma fraude, vamos ter que abrir uma relação processual, com defesa, com contraditório, etc. Então, nosso desafio hoje é nos modernizarmos para conseguirmos identificar esse estado de coisas ab início. E isso, volto a dizer, não é fácil. Se nós temos uma SA, provavelmente o acordo vai estar registrado na Comissão de Valores Imobiliários. Se não for uma SA, como que nós vamos fazer isso? E volto a dizer, essa prática que eu narrei é muito comum nos dias de hoje com a penhora online. Para as empresas não serem surpreendidas com uma penhora online, elas deixam de ter giro financeiro na sua conta. Celebram atos negociais, mas uma outra empresa do grupo é que realiza o giro financeiro. E isso é um grande complicador que nós enfrentamos. Terceiros. Aqui também nós temos outra questão complexa. Do que trata a Lei 12.846 de 2013? Da responsabilização das pessoas jurídicas. E a pessoa física? E a pessoa natural? Vamos analisar assim. Primeiro, vamos estabelecer um paralelo entre essa lei e a Lei 8.429. Qual é o epicentro dessa lei? Pessoa jurídica. O terceiro, quem pode ser? Qualquer um que concorra para a prática do ato. Se ela pratica um ato ilícito com concurso de um agente público, ela vai ser o sujeito ativo e o agente público será o terceiro. E no âmbito da Lei 8.429, qual é o epicentro estrutural da Lei 8.429? Quem é o sujeito ativo ali, da Lei de Probidade Administrativa? É o agente público. E o terceiro que concorre se beneficia? Pode ser eventualmente quem? Pessoa jurídica. Então nós temos quem pratica o ato e temos o terceiro. Como essa lei aqui é direcionada às pessoas jurídicas, alguns disseram que a pessoa natural não poderia ser responsabilizada por seus termos. Eu nunca entendi bem essa afirmação. Porque se nós temos uma lei que gira em torno da responsabilidade objetiva e temos um preceito que diz que a responsabilização da pessoa jurídica não afasta a responsabilização da pessoa natural, que será responsabilizada no limite da sua culpabilidade, o que isso nos ensina? Que esse preceito quis excepcionar um sistema que gira em torno da responsabilidade objetiva, consagrando a responsabilidade subjetiva da pessoa natural. Alguns dizem, quando ela fala que o terceiro vai ser responsabilizado, ela quer dizer que ele vai ser responsabilizado por outro sistema qualquer, que ela não disse qual, e nós não sabemos como. Nenhuma interpretação pode conduzir ao absurdo. A razão de ser desse preceito dizer que o terceiro será responsabilizado na medida da sua culpabilidade é que essa lei vai alcançar o terceiro. A pessoa jurídica pratica o ato e o terceiro é alcançado. Quem é esse terceiro? Pode ser um agente público, pode ser um extraneutro em relação à pessoa jurídica, ou pode ser os próprios dirigentes da pessoa jurídica. Eles podem vir a ser responsabilizados. O que não faz sentido é nós entendermos que essa lei remete a outra
cuja existência nós simplesmente desconhecemos. Então, o terceiro pode ser, sim, responsabilizado. Ele vai ser incluído no polo passivo, e nesse polo passivo será individualizada a sua conduta. Matéria de defesa da pessoa jurídica, direcionada ao fato, ao nexo causal. Terceiro, ele vai dizer que não agiu com dolo ou culpa, porque a sua culpabilidade precisa ser demonstrada. Então, a lei de responsabilização das pessoas jurídicas, ela alcança a pessoa natural. Mas qual é a peculiaridade da pessoa natural? A peculiaridade da pessoa natural é que ela não poderá sofrer todas as sanções aqui previstas. A lei prevê a dissolução compulsória da pessoa jurídica. Apesar de existirem muitos seres humanos por aí que nós desejamos dissolver, nós não podemos ficar dissolvendo as pessoas. Isso aí é ilícito no direito brasileiro. Então, a pessoa natural não será dissolvida, mas ela pode pagar multa. Ela pode ser proibida de receber algum tipo de benefício da administração pública. E o argumento de que o terceiro não pode ser responsabilizado com base nessa lei, porque ele não pode sofrer todas as sanções, é um argumento vazio, que aí nós pegamos que já está sedimentado no âmbito da lei de probidade. Como eu disse a vocês, a pessoa jurídica pode ser um terceiro na lei de improbidade. O agente público pratica o ilícito e a pessoa jurídica atua como terceiro. Quais são as sanções da lei de improbidade? Uma delas é a perda da função pública. A pessoa jurídica pode perder a função pública? Não. Ela vai sofrer a sanção compatível com a sua natureza, no âmbito da lei 8.429. Da mesma maneira, a pessoa natural sofrerá a sanção compatível com a sua natureza no âmbito da lei 12.846 de 2013. Atos lesivos da administração pública. Essa aqui é a única tipologia prevista na lei. Ela está prevista no artigo 5º. Lembrem disso. A lei prevê uma única tipologia com dois sistemas de responsabilização. O sistema administrativo e o sistema judicial extrapenal. Uma única tipologia, o que não é comum no direito brasileiro. Pois bem, a lei prevê prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Quando nós nos depararmos com essa conduta aqui do inciso 1, invariavelmente nós vamos atrair a incidência simultânea da lei 8.429/1992. Porque quando a pessoa jurídica fornece vantagem indevida a agente público, ela vai ser enquadrada na lei 12.846 e o agente público que recebeu a vantagem será enquadrado como terceiro da mesma lei. E no âmbito da improbidade, o agente público que recebeu vantagem indevida será enquadrado onde? No artigo 9º, e a pessoa jurídica será enquadrada como terceiro, que deu os recursos. Mais à frente um pouquinho nós vamos ver a questão do bis in idem. Segundo, comprovadamente financiar, custear, patrocinar, de qualquer forma subvencionar a prática dos ilícitos, utilizar-se de interposta pessoa, e etc. Esse artigo 5º, ele tem um monumento legislativo. Esse monumento legislativo é esse aqui, inciso 4. Raramente vocês vão conseguir ver uma lei tão mal feita como essa no direito brasileiro. E vocês vão chegar a essa conclusão, não é minha conclusão. No tocante a licitações e contratos, frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório. Aí vamos ver a segunda conduta. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório. Então aqui, fraudar procedimento licitatório, embaixo, fraudar procedimento licitatório. Vamos ver a linha C. Afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Com isso aqui, não se frauda o procedimento licitatório? São todas manifestações de quê? Da mesma fraude. Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente. Aí vem aqui de novo. Criar de modo fraudulento. Veja, isso aqui tudo podia ser reduzido a isso aqui. Então eles repetiram a mesma coisa 6, 7 vezes. Realmente, até incompetência tem limite. Essa daqui é um exagero. Espécies de atos lesivos. Para vocês memorizarem, nós temos 5 conjuntos de atos lesivos à administração pública. Vejam, a tipologia da Lei 12.846 é cognominada de atos lesivos à administração pública.
Mas nem todos os atos aqui vão ensejar perda patrimonial para a administração pública. Quando a pessoa jurídica, por exemplo, entrega dinheiro a um servidor para ter algum tipo de tratamento diferenciado, isso nem sempre vai gerar prejuízo para a administração pública. Nós podemos ter uma repartição com centenas de processos e a pessoa jurídica quer que o dela seja apreciado. O administrador tão somente põe na frente e recebe a vantagem indevida. Nós não vamos ter aí um dano ao patrimônio público. Nós vamos ter uma conduta em desarmonia, com repreensão mais ampla de que? Juridicidade. Então as condutas são intermediação de vantagem indevida, subvenção à prática de ilícitos, ocultação de simulação de interesses ou beneficiários dos atos praticados, irregularidade nas licitações e nos contratos administrativos, comprometimento de investigação ou fiscalização. Esse último inciso do artigo 5º é um inciso também um pouco complicado. Ele considera ato lesivo à administração pública qualquer ato que comprometa uma investigação. Veja, uma coisa é a pessoa jurídica comprometer a investigação. Coisa diversa é ela ser obrigada, compelida a produzir prova contra si própria. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Ela pode fornecer informações que sejam requisitadas, mas ela não pode ser compelida a produzir prova contra si. Isso é um princípio geral do direito sancionador. Peculiaridade. Essa tipologia do artigo 5º, ela é prevista em números clausos. O caput do artigo 5º prevê as condutas que violam os princípios regentes da administração pública, os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim entendidos. Então, quando nós realizarmos o enquadramento de uma conduta na Lei 12.846, nós temos que necessariamente enquadrar essa conduta em um dos incisos do artigo 5º. No âmbito da Lei de Probidade Administrativa, cada uma das figuras tipológicas do artigo 9º, 10º, 11º, tem o caput encerrado com o emprego do advérbio de modo notadamente. Quando nós dizemos notadamente, nós não estamos exaurindo as hipóteses. Nós estamos o quê? Exemplificando. Então, essa lei aqui trabalha com números clausos. A lei do 1429 trabalha com números abertos. Isso faz toda a diferença. Na lei de probidade, nós temos uma fórmula genérica, começando pela violação dos princípios regentes da atividade estatal, que nós temos que realizar no enquadramento. O indivíduo pode começar violando os princípios, evoluir, causar dano ao patrimônio público, evoluir e enriquecer ilicitamente. Então, nós vamos trabalhar com essas noções mais amplas. Enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público, violação aos princípios. Aqui não. Aqui nós temos que enquadrar a conduta em um dos incisos do artigo 5º. Na lei de probidade, a técnica do legislador se aproximou do regime jurídico administrativo, em que a tipologia historicamente é exemplificativa. Aqui, ela se aproximou do direito penal, em que historicamente a tipologia é o quê? Fechada. Então, há essa distinção entre as duas leis. Agora que eu percebi que tem um pouco aqui, pena que está vazio, né? Será que eu conseguiria um pouco d'água? Unidade, tipologia e duplicidade de sistemas de responsabilização. A tipologia está só no artigo 5º, mas vamos ter responsabilização administrativa e judicial. E aí tem um problema. A bis in idem. Essa pergunta não é nada fácil. Porque quando nós trabalhamos com sistemas de responsabilização, qual é a herança histórica que nós temos? O direito brasileiro trabalha com o quê? Com a independência entre as instâncias. No meu exemplo, desfiro o pontapé no meu colega, seria responsabilizado no plano administrativo, civil, penal e etc. As instâncias são independentes. Mas vocês achariam possível, por exemplo, eu ser responsabilizado 2 vezes pelo mesmo fato no âmbito de um sistema penal de responsabilização? Será que seria possível no nosso sistema? Veja, se nós dissermos para alguém que um único fato justificou o enquadramento de um indivíduo 2 vezes na lei penal, ninguém hesitaria em dizer que nós estamos perante um bis in idem. Um único fato, uma única sanção. Se os sistemas de responsabilização são diferentes, ninguém terá dúvida em dizer que nós não estamos perante bis in idem, porque os sistemas são diferentes. Agora, e aqui? Quais são os sistemas extrapenais que nós temos? Nós temos o cível lato sensu, que é o sistema de responsabilização judicial com aplicação de sanções não penais. Temos o cível stricto sensu, que é a reparação de dano, historicamente,
presente no Código Civil, a responsabilidade administrativa e a política. Nós podemos ter duas condutas enquadradas aqui na responsabilidade civil do ato senso? Será que isso é possível? Vamos refletir. Se eu sou servidor público e eu desvio recursos públicos, o que pode acontecer comigo no plano administrativo? Todos aí vão dizer o seguinte: olha, você vai poder responder um processo administrativo de responsabilização e sofrer uma sanção disciplinar. Ótimo, isso é verdade. Mas é só isso? Essa é a única consequência que eu posso ter no plano administrativo? O que vocês acham? Nesse meu exemplo aqui, se eu desvio recursos públicos, eu só vou responder um processo disciplinar, ou pode haver alguma outra consequência negativa para mim? No plano administrativo. Alguém poderia me dar um exemplo de instância administrativa outra que não a disciplinar? Perfeito. Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai fazer o quê? Como eu sou gestor do dinheiro público, eu terei que prestar contas. O Tribunal de Contas vai analisar as contas, pode me aplicar multa ou imputar débito. A bis in idem? O que vocês acham? Tá? Por que não? Qual é o raciocínio que nós fazemos para dizer que não há bis in idem em duas responsabilizações administrativas diversas? Por que não há? Vejam, a objetividade jurídica do controle realizado pelo Tribunal de Contas é diversa da objetividade jurídica da esfera puramente administrativa, da esfera disciplinar. As sanções são ontologicamente distintas. Os órgãos são diversos. Na lei de improbidade administrativa, o epicentro da lei é o agente público e a pessoa jurídica tem um enquadramento secundário, como terceiro. Qual é o enquadramento? Ela precisa induzir, precisa concorrer ou precisa se beneficiar do ato. Aqui não. Aqui a objetividade jurídica é voltada à conduta da pessoa jurídica. E o agente público, sim, vai entrar em hipóteses excepcionais, algumas poucas hipóteses, como terceiro. Então não há bis in idem. Tipologia diversa, a consequência é distinta. E os juízes que aplicarão as sanções não precisam ser os mesmos. Podem ou eventualmente ser. Então não há bis in idem. Mas esse é um dos principais problemas da lei hoje. Muitos, sem maior reflexão, dizem há bis in idem. Mas, do meu modo de ver, não há. E o exemplo do Tribunal de Contas é bem sugestivo. A objetividade jurídica é diversa. Elemento subjetivo. A responsabilidade das pessoas jurídicas é aferida no plano objetivo. E a responsabilidade das pessoas físicas é aferida no plano subjetivo. Trabalhamos com o quê? Culpabilidade. Aqui nós vamos ter uma construção teórica um pouco diferente daquela que nós adotamos na teoria finalista da ação, em que o dolo e a culpa são analisados sob a ótica do fato típico. Aqui, quando se fala em culpabilidade, é óbvio que nós temos a atração do elemento subjetivo do agir. O agente agiu com dolo ou culpa. Só tem um problema. A culpa não se compatibiliza com essa sistemática. Por quê? Porque não há previsão de culpa na tipologia do artigo 5º. Não há previsão de culpa porque a lei foi estruturada em torno da responsabilidade do quê? Objetiva. Então, se o agente público atua com culpa, não há previsão de um dever jurídico específico no artigo 5º que possa permitir o seu enquadramento no caso de conduta culposa. Nós só poderíamos atuar para responsabilizar o terceiro sob o prisma do dolo. E, como vocês sabem, a ação humana é um evento naturalístico voltado à realização de certo resultado. Quando o indivíduo é responsabilizado a título de culpa, nós temos o quê? A previsão de um dever jurídico de cuidado, ele descumpre esse dever de cuidado e é responsabilizado. Aqui não há a referência à culpa, nem poderia haver, porque a lei trata de responsabilidade objetiva e, num dado momento, decepciona as pessoas naturais que devem responder à medida da sua culpabilidade. Sanções. A lei prevê basicamente duas sanções administrativas, a multa e a publicação da decisão. Se a publicação da decisão, por si só, é uma sanção, que consequência nós extraímos daí? Que a publicidade desse processo, ela deve existir, a administração pública trabalha com o princípio da publicidade, mas o administrador não pode lançar conclusões que denotem uma condenação antecipada,
porque a publicação da decisão é uma forma de condenar a pessoa jurídica, é um tipo de sanção. Qual é o objetivo dessa sanção? Mostrar a todos que aquela pessoa jurídica não é confiável. Então, os investidores em potencial, acionistas e etc. saberão que não devem praticar atos com aquela pessoa jurídica por não ser confiável. Outro aspecto digno de nota é que as sanções administrativas elas devem ser sempre antecedidas de quê? De parecer. Esse parecer ele vai ser vinculante para a autoridade? Não é vinculante. Da mesma forma que uma comissão de inquérito, quando conclui pela demissão, pode não ter suas conclusões acolhidas pela autoridade hierarquicamente superior. O parecer ele vai dar sustentabilidade jurídica à decisão. Mas se a autoridade competente para aplicar a sanção se distanciar do parecer, basta invocar fundamentos jurídicos que sirvam de embasamento para a sua decisão. Qual é o problema que se enfrenta hoje? Qual é o receio? Que no momento de se aplicar, agora que eu estou vendo que não tem cedilha de sanções, no momento de se aplicar essas sanções administrativas, nós temos o quê? Uma fonte de corrupção. Pessoa jurídica, ela pode vir a ser extorquida para que não seja responsabilizada no plano administrativo. Porque, infelizmente, muitos rincões do nosso país, a nossa administração pública tem sérios problemas de gestão, de honorabilidade, de moralidade, etc. Então, muitos temem que a própria responsabilização administrativa seja uma fonte de corrupção. Essas sanções, como eu disse, estão no artigo 6º da lei. Na aplicação das sanções, devem ser consideradas as diretrizes do artigo 7º. E eu chamo a atenção do inciso 8, que diz respeito aos mecanismos de compliance. Qual é a razão de ser do inciso 8 do artigo 7º? É simples. A lei trabalha com a responsabilização objetiva. O que se prova na responsabilidade objetiva? Basicamente, conduta, resultado, nexo causal. É isso que se prova. Então, qualquer escorregão do funcionário, do empregado da pessoa jurídica, ele vai se projetar sobre a pessoa jurídica. Então, o legislador foi sensível a isso. E o que ele fez? Ele previu que se a pessoa jurídica tiver mecanismos internos, estabelecendo diretrizes de conduta, códigos de atuação, tiver um sistema de supervisão interno, de modo a evitar a prática de ilícitos, tudo isso será considerado na hora de aplicar a sanção. E o nome desses mecanismos que buscam evitar a prática do ilícito, que buscam manter a pessoa jurídica distrito ao referencial de juridicidade, se denomina o quê? Compliance. Então, compliance vai definir que medidas a pessoa jurídica tem adotado para evitar o ilícito. Esses mecanismos de compliance é que não foram ainda previstos em decreto. O fato deles não terem sido ainda previstos em decreto não permite que o juiz, a autoridade administrativa, considere aqueles que a pessoa jurídica vem apresentar. Se ela disser, adotei essa ou aquela medida, isso deve ser considerado enquanto não vier o decreto. O que me parece absolutamente insustentável é a tese de que o decreto, ou melhor, a omissão do decreto, retira a eficácia da lei. Porque toda lei estabelece um sistema pronto e acabado de responsabilização. O que não foi regulamentado são apenas os mecanismos que serão considerados na hora de atenuar a sanção. E o juiz, a autoridade administrativa, em razão dessa omissão, pode considerar qualquer um. O valor da multa deve ser preferencialmente destinado ao ente lesado. Esse advérbio de modo, preferencialmente, ele quer dizer o quê? Que se o juiz ou a autoridade administrativa não encaminhar a multa, ele tem que ter uma razão forte o suficiente, é necessário que haja uma motivação persuasiva o suficiente para justificar o porquê que a multa foi encaminhada a ente outro que não o lesado. Daí o preferencialmente. Preferencialmente não é o mesmo que opcionalmente. A preferência deve ser do ente lesado. Problema aqui. Mais fácil eu vir aqui. Sanções civis. As sanções são essas: perdimento de bens, suspensão e interdição parcial de atividade, dissolução compulsória da pessoa jurídica, proibição de receber recursos públicos. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. Qual é a funcionalidade do Estado, da administração pública? Prestar serviços públicos, não é essa? Essa é a funcionalidade básica do Estado.
Para o Estado prestar serviços públicos, ele precisa fazer o quê? Precisa contratar. Precisa contratar alguém para construir um prédio, para fornecer insumos, etc. Como que a pessoa jurídica, regra geral, vai se relacionar com o poder público? Como? Contratando. Vocês estão vendo aqui, entre essas sanções, a proibição de contratar? Não está aqui. Isso não é interessante? Porque a pessoa jurídica, ela se relaciona com o poder público contratando. Então, ou ela vai ser suspensa, dissolvida, mas não pode ser proibida de contratar. Quando que ela pode ser proibida de contratar? Se ela sofrer as sanções previstas na lei de licitações. Aí ela pode. Mas aqui, essas sanções a civis são aplicadas por quem? Por um juiz de direito. Aqui ela não pode sofrer. Então é um sistema que é, no mínimo, estranho. Porque a pessoa jurídica pratica uso ilícito a partir de um contrato, mas ela não pode ser proibida de contratar. Pode ser dissolvida, mas não pode ser proibida de contratar. E a dissolução é uma medida drástica, até porque a empresa ela tem o quê? Uma função social. Dissolver uma empresa significa mexer na vida de um monte de gente. Melhor seria proibida de contratar. O Ministério Público ou a Administração Pública podem requerer a disponibilidade dos bens necessários a tornar efetivas as sanções, tanto a multa como, principalmente, o dever de reparar o dano causado. Processo administrativo de responsabilização. Instauração por iniciativa da autoridade máxima de cada órgão, entidade, dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A lei fala em poder executivo, legislativo e judiciário, mas é evidente que se nós temos outras instituições autônomas no âmbito do Estado de Direito, o titular de cada uma dessas funções autônomas poderá instaurar o expediente. É o caso do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Defensoria, eles terão que instaurar isso, porque eles não estão subordinados ao Executivo, ao Legislativo, nem ao Judiciário. E aqui nós temos um pequeno detalhe. O processo se inicia por iniciativa de quem? A autoridade máxima de cada órgão. Quando a comissão processante termina a sua apuração, ele encaminha para quem? Para a autoridade instauradora. Então, a mesma autoridade que determinou a instauração é a autoridade que vai fazer o quê? Aplicar ou não a sanção. Nós achamos isso muito normal. Isso é feito no dia a dia da responsabilização administrativa. Mas isso é nitidamente colidente com o referencial de devido processo legal. Vejam bem, como é possível que a mesma autoridade que determinou que certa conduta fosse apurada vai ser ela própria a responsável por julgar? Nós achamos isso muito normal, mas isso não é normal. Nós temos que nos reinventar administrativamente. Isso é feito Brasil afora, o Supremo aceita isso, mas isso é muito estranho. A mesma autoridade que determina a instauração é a autoridade que vai decidir. No âmbito do Poder Executivo, a CGU, a Controladoria Geral da União, ela é responsável por instaurar os processos relacionados a atos lesivos da administração pública estrangeira, e ela também pode avocar processos de qualquer órgão da administração pública federal. E isso é muito bom. A lei aperfeiçoou o sistema de controle interno, e se alguma autarquia, por exemplo, for leniente no momento de apurar a responsabilidade, o processo pode ser requisitado pela CGU. A comissão processante ela vai ser constituída por ato interno de cada ente da federação, de cada órgão, de cada entidade, e aí a necessidade de termos uma regulamentação básica. Como eu disse a vocês, em São Paulo essa regulamentação básica é lei. Na Bahia pode ser decreto. Eu não vejo problema nenhum que seja um ato normativo infralegal, que ainda não vai instituir sanções. As conclusões devem ser comunicadas ao Ministério Público, quaisquer que sejam elas, mesmo que a conclusão seja pela absolvição, pela ausência do fato ilícito e etc. Caso a comissão processante detecte algum ilícito que possa causar dano ou que se venha a se perpetrar no tempo, ela pode sugerir à autoridade superior que suspenda o ato. Ela vai suspender o ato para quê? Para evitar que o ilícito venha a se agravar. A desconsideração da personalidade jurídica é expressamente admitida pela lei. Aqui vem o acordo de leniência. O acordo de leniência ele está previsto na Lei 2.146
quanto a colaboração puder resultar a identificação dos demais envolvidos na infração e a obtenção séria de informações e documentos que comprovam o indício sobre a apuração. Se nós tivermos um inquérito apurando determinado fato, um inquérito civil, um inquérito policial, é cabível acordo de leniência? Caso da Petrobras, seria cabível um acordo de leniência? Veja, o acordo de leniência, ele é cabível se nós pudermos ter isso aqui. Identificação dos demais envolvidos e obtenção séria de informação. O fato de termos um procedimento investigatório não obsta o acordo de leniência. A questão é, que elementos já existem desse procedimento investigatório? Que elementos? Porque se o acordo de leniência nada somar, ele não pode assumir contornos caritativos. Ele não é uma caridade para a pessoa jurídica. Ele é estabelecido em benefício do interesse público. Requisitos do acordo. A pessoa jurídica deve ser a primeira a se manifestar. O que significa isso? Ela que deve propor o acordo. Se nós entendermos assim, a administração pública não pode nem comunicar à pessoa jurídica os benefícios do acordo de leniência. Eu acho que o objetivo não é esse. Se nós tivermos uma pluralidade de pessoas jurídicas envolvidas, só a primeira poderá ser beneficiada, não todas. Porque se a primeira fornecer todas as informações sobre o esquema, não haverá razão para beneficiarmos a segunda, a terceira ou a quarta. Só a primeira. A pessoa jurídica deve cessar completamente o envolvimento no ilícito. Deve admitir sua participação e cooperar com todos os fatos. Esse acordo vai ser apresentado ou pela autoridade administrativa, chamando a pessoa jurídica, ou pela própria pessoa jurídica. Caso ela apresente o acordo, pode ser que a autoridade não acolha o acordo, a autoridade administrativa. Vai entender assim, olha, não há elementos para eu celebrar o acordo de leniência. Você não está colaborando em nada. Se isso acontecer, a pessoa jurídica não vai ser considerada como tendo reconhecido a prática do ilícito. Proposta de acordo recusada não gera efeitos negativos para ela, não é presunção de autoria. Ela não vai poder ser responsabilizada por isso. O que a lei não previu foi o seguinte: se a pessoa jurídica fizer um acordo por escrito, para que a autoridade administrativa aprecie, e esse acordo for negado, esse documento se torna sigiloso, ele tem que ser devolvido para a pessoa jurídica? Deveria. Imagina, a pessoa jurídica formula a proposta de acordo, ela é rejeitada, mas o acordo está ali nos autos. E se o Ministério Público tiver acesso a esse acordo? Ele pode causar um grande prejuízo à pessoa jurídica. Então, o correto é que esse acordo seja devolvido, porque não faz sentido que a pessoa jurídica se exponha dessa forma, não obtenha o benefício e ainda venha a inviabilizar a sua defesa. A funcionalidade da proposta de acordo é celebrar o acordo e nada mais. Esse acordo ele também pode ser celebrado para afastar as sanções previstas na lei de licitações. São as sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 88. No caso da Lei 12.146, o acordo isenta a pessoa jurídica das sanções de publicação da decisão condenatória, proibição de receber incentivos, subsídios, doações ou empréstimos, e ainda vai reduzir o valor da multa em até 2/3. Essa é a consequência do acordo. Será que o acordo de leniência no âmbito da Lei 12.146 vai funcionar? Essa é uma incógnita. Por que é uma incógnita? Dentre as sanções que eu descrevi para vocês, nós temos o quê? A dissolução compulsória, a suspensão e interdição de atividades, etc. A pessoa jurídica, ela pode ter a multa reduzida, pode não sofrer a sanção de publicação da decisão ou de proibição de receber recursos públicos, mas ela pode ser simplesmente dissolvida, pode ter suas atividades suspensas, pode ter uma interdição parcial de atividades. Então, será que é vantajoso o acordo? Se o ato praticado pela pessoa jurídica for muito grave, não será vantajoso um acordo dessa natureza. Porque se o ato é muito grave, ela pode sofrer sanções muito mais graves que essas aqui. Então essas aqui são sanções medianas. Se o ato for mediano ou leve, talvez não compense que a pessoa jurídica se exponha, porque ao final do processo ela vai sofrer justamente isso aqui, se for condenada. Então nós não seguimos aqui aquele princípio norte-americano que diz o seguinte: em termos de responsabilização da pessoa jurídica, nós vamos fazer um acordo que você não pode negar. Eu não
sei se dá para nós dizermos isso aqui. Um acordo que você não pode negar. Petrobras está sendo processada nos Estados Unidos. Outras pessoas jurídicas que foram processadas receberam propostas que elas não puderam negar. Então foram condenadas a indenizar lá o público, os especuladores, em 500 milhões de dólares, $1 bilhão, porque o resultado de um processo lá é muito pior que $1 bilhão, 500 milhões. Pode ser de 2, 3, 4, 5 bilhões de dólares de condenação. Então, esse é um acordo que ela não pode negar. Ela vai aceitar para acabar o processo. O nosso aqui, será que ele é suficientemente bom? A multa, ela pode atingir patamares bem elevados. A multa é atrativa. Agora, ela pode safar da multa e ser dissolvida. Será que isso vai estimular a celebração de acordos? Vamos ver se nós teremos algum aí produzindo bons frutos. Processo judicial de responsabilização. Veja, uma única tipologia, artigo 5º. Partido de enquadramento, autoridade administrativa. Baixa uma portaria, constitui uma comissão, eles apuram a conduta. Paralelamente, o Ministério Público, a pessoa jurídica lesada, pode realizar a apuração daquela conduta para ajuizar uma ação civil pública, com base na Lei 7347 de 1985. E um dado interessante, apesar das instâncias serem independentes, a omissão da administração na promoção da responsabilidade administrativa autoriza que o Ministério Público posture a aplicação das sanções administrativas no âmbito do processo judicial. Então, se a administração pública não está no processo para apurar a responsabilidade da pessoa jurídica, o Ministério Público faz o quê? Ajuiza a ação civil pública, pede para aplicar as sanções judiciais e pede para o juiz aplicar também as sanções administrativas. Ele vai aplicar no processo judicial. Agora, o que se entende por omissão? Omissão é o Ministério Público divergir das conclusões da administração pública? Não, né? Se a administração pública concluiu que a pessoa jurídica nada fez, ela não se omitiu. Ela simplesmente esterilizou um juízo de valor. Quando o Ministério Público, por exemplo, pede o arquivamento de um inquérito policial relacionado a um crime de ação penal pública qualquer, pode o interessado ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública em razão desse arquivamento? Por quê? O Ministério Público não se omitiu. Ele emitiu o juízo de valor. Aqui é a mesma coisa. Agora, se a pessoa jurídica, se a administração pública não instaura o processo administrativo ou retarda em demasia, nós podemos ter a omissão. Prescrição. A lei previu que a prescrição seria de 5 anos, contados da data da ciência da infração, ou no caso de infração permanente ou continuada, do dia que tiver cessado. Veja, essa regra, sendo lida na sua literalidade, é uma regra fantástica. A prescrição começa a correr a partir do momento que nós temos conhecimento do fato. Ótimo. Agora, a partir do momento que quem tem conhecimento do fato? Digamos que isso esteja descrito numa prestação de contas encaminhada ao Tribunal de Contas. Ali começou a correr a prescrição, porque o Tribunal de Contas teve conhecimento do fato. Ou digamos que um administrador assina um determinado documento dizendo que a administração pública tinha conhecimento do fato. E o Ministério Público tem conhecimento disso anos depois. Nossa experiência com o Tribunal de Contas. O Ministério Público tem acesso a uma condenação do Tribunal de Contas em média o quê? 10 anos, 9 anos depois do fato. Se for isso, não tem responsabilização. Como se conta esse prazo? Quando nós trabalhamos com direito penal, qual o referencial de prescrição que nós temos? A prescrição está vinculada ao legitimado ou a prescrição está vinculada ao fato? Fato ou legitimado? O Ministério Público tem prazo prescricional, se ele se omitir o lesado, a vítima, tem outro prazo prescricional, ou é um prazo prescricional só para todo mundo? O prazo prescricional está vinculado ao fato. E aqui pode ser assim? Vejam, eu entendo que a melhor forma de nós termos um resultado justo aqui é o seguinte: nós temos que lembrar que essa lei prevê uma legitimação disjuntiva e concorrente. Pessoa jurídica pode ajuizar a ação, o Ministério Público pode ajuizar a ação. A contar da ciência da infração,
vai ser analisado à luz de cada legitimado. Então, quando a pessoa jurídica tomar conhecimento, ali vão começar os 5 anos. Quando o outro legitimado, que é o Ministério Público, tomar conhecimento, ali vão começar os 5 anos. Se nós não tivermos esse entendimento, essa lei vai ser letra morta. Porque basta que exista um conluio entre a pessoa jurídica e a administração, aqui no caso de responsabilização de ninguém. Então aqui nós vamos ter que vincular a prescrição à legitimidade de cada um. A pessoa jurídica vai ter a prescrição dela, o Ministério Público vai ter a prescrição dele. Nós vamos trabalhar com a ciência da infração. Quem teve ciência da infração? Só a pessoa jurídica? O prazo começou para ela. Há um documento protocolizado do Ministério Público dando ciência? O prazo começa a correr para o Ministério Público. Causas de interrupção. Instauração do processo administrativo ou judicial, que tem por objeto apurar a infração e celebração do acordo de leniência. O que acontece quando a prescrição é interrompida? Qual a consequência? Ela começa a contar de novo. Então vamos lá. O Ministério Público ajuizou a ação, o processo judicial foi instaurado. A lei fala que a prescrição está interrompida. Por inferência lógica, nós temos que afirmar que ela vai começar a correr de novo. Podemos ter prescrição intercorrente aqui? No curso da relação processual? Vejam, a prescrição intercorrente ocorre quando? Quando o autor se omite. Digamos, uma pessoa juiza uma ação em face de outra, o juiz despacha ao autor. E ele fica parado 5 anos. Ele se omite. Ocorre prescrição intercorrente. Pode ocorrer prescrição intercorrente com o Ministério Público? Pode, mas é difícil. Por quê? O Ministério Público é intimado pessoalmente. Então, se o processo ficar parado no cartório 5 anos, não há prescrição intercorrente, porque o Ministério Público nada fez. Se o Ministério Público recebe os autos com vista, põe o processo na gaveta 5 anos e abre 5 anos e um dia depois, ocorreu a prescrição intercorrente. Mas no caso do Ministério Público, isso é difícil de ocorrer em razão da prerrogativa de intimação pessoal, a não ser que haja algum desvio de conduta. Em situações de normalidade, isso dificilmente ocorrerá. Cadastro Nacional de Empresas Punidas e Empresas Inidôneas e Suspensas. Por incrível que pareça, informação aqui no Brasil não é algo relevante. Tanto é que nós temos uma lei de licitações com mais de 2 décadas. O indivíduo ele é punido no município X, com a declaração de idoneidade, e o município do lado não sabe. Então alguém descobriu isso, depois de 20 anos, e criaram um cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas, e um cadastro nacional para registrar as punições aplicadas com base nessa lei. Por incrível que pareça, não foi editado um cadastro similar em relação à Lei 8.429. O sistema que nós temos é do Conselho Nacional de Justiça, pouco amador, mas que prevê essa sistemática. Aqui nós não temos. Bem, são essas as brevíssimas considerações que eu tinha realizado. Em razão do adiantar da hora, eu queria abrir para pelo menos as 3 perguntas, se alguém tiver interesse em ter os esclarecimentos. No âmbito da pessoa do governo federal, que eu saiba não foi regulamentado. Não, deve ser regulamentado pelo mesmo decreto que prevê os instrumentos de compliance. Vai regulamentar tudo da lei 12.146. Mais algum questionamento? Seria a responsabilização da autoridade que deixa de proceder, por exemplo, no caso da Petrobras. Omite. Atos de improvidade. Deixou de praticar atos de ofício, vai ser enquadrado no artigo 11.1 da Lei 8.429. Vai praticar atos de improvidade. Então, ela pratica atos de improvidade e o Ministério Público, no processo judicial, pode pleitear a aplicação das sanções que ela deveria ter aplicado no plano administrativo. Quando deixa de se aplicar, então, essa lei que a Petrobras, por exemplo, esse incidente de estar em volta, o Ministério Público receber, buscar a impunidade da presidente? Vejam bem, a administração pública ela deve apurar a responsabilidade. Ela não tem o dever necessariamente de punir. Ela pode instaurar o processo administrativo e, no final, emitir um juízo de valor. Ela cumpriu o papel dela. Se o Ministério Público tiver um juízo de valor diferente, achando que efetivamente ocorreu ilícito, aí ele deve ajuizar o quê? A ação civil pública para aferir aqueles atos. Eventualmente, a presidente da República pode ser responsabilizada, não vejo problema nenhum. Mas aqui no Brasil nós seguimos a
letra fria, nua e cruel da obra de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. Quem está na Casa Grande não é bonito, quem está na Senzala é. Então, nós seguimos esse padrão, mas não vejo problema nenhum para ser responsabilizado, o que soa como uma heresia para muita gente, um agente público ser responsabilizado, o presidente da República, mas não vejo problema nenhum. Mais alguém? Olha, a atividade econômica ela subsiste com outros valores do Estado de Direito. Nós trabalhamos com a teoria do risco integral, do risco administrativo, nós trabalhamos basicamente com a possibilidade de arguirmos a concorrência de culpa da vítima pelo causa alguma coisa. Se o poder público, de alguma forma, estava em conluio com a pessoa jurídica que praticou o ilícito, mesmo que isso possa beneficiá-lo. E a ideia de responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, ela remonta a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a Convenção Interamericana de Combate à Corrupção, a Convenção das Nações Unidas de Combate à Corrupção. Então, eu não consigo visualizar a inconstitucionalidade. Mas toda vez que nós temos uma lei de natureza punitiva, nós temos pessoas insurgindo contra ela. A lei de improbidade administrativa está em vigor há mais de 20 anos. Até agora, o Supremo já se pronunciou sobre a inconstitucionalidade, sobre a tese da inconstitucionalidade formal. Disse que não há. Mas a inconstitucionalidade material não foi apreciada. Tanto é que o ministro Gilmar Mendes, no próprio julgamento da ANIC, que se reconheceu a inconstitucionalidade formal, ele queria que o tribunal apreciasse a inconstitucionalidade material. Então, fazia parte da petição inicial. A petição inicial falava de inconstitucionalidade formal e ele queria que apreciasse. Mas é questão de ordem suscitada pelo Marco Aurélio, não permitiu. Então, vejam, até a lei de improbidade está em aberto, sobre a ótica de inconstitucionalidade material. Essa aqui ainda vai demorar a ter certos padrões construídos. Essa DIN talvez seja uma boa oportunidade para o Supremo Tribunal Federal se pronunciar e dizer, olha, é absolutamente compatível com a nossa realidade. Devemos lembrar de uma coisa, nós não podemos ter certos padrões normativos de primeiro mundo quando nós temos valores éticos de quinto mundo. Isso não é possível. Então nós temos que ter uma interpretação de acordo com a nossa realidade. A nossa sociedade é um padrão de honestidade? Qual a percepção de vocês? Não, nós não somos honestos. Infelizmente, é uma constatação. Nós não somos honestos. Então, se nós não somos honestos, nós vamos ter governantes honestos ou desonestos? Desonestos. Vão ser a nossa feição, a nossa imagem. Nós vamos ter pessoas jurídicas éticas ou não éticas? Não éticas. Que são a nossa imagem. Como é que pode? Nós temos uma sociedade desonesta, que não dá nenhum valor à ética e querer ter um governante honesto. Você não acha que isso é meio contraditório? Cada povo tem um governo que merece. E nós, como ninguém, merecemos o que temos. Não é? Mais alguém? Mais ninguém? Olha, eu queria agradecer a atenção de todos. Foram considerações rapidíssimas, mas eu espero ter contribuído em algo. Boa sorte a todos.